Bom, pessoal, vamos dar sequência na matéria aqui, retomando aqui sistema respiratório. Nós paramos falando um pouquinho da traqueia, então nós vamos voltar um pouquinho algumas páginas aí no material de vocês e começar a partir da traqueia. Como a gente vinha falando, o sistema respiratório é um conjunto de vias, tratos ou vias, que faz com que a gente consiga chegar com oxigênio até os pulmões. E na sequência que nós tivemos lá, desde o nariz externo, a faringe, laringe, agora falando um pouquinho da traqueia. Então, é um conduto situado na frente do esôfago, é constituído de anéis cartilaginosos, dispostos na horizontal, que liga a laringe aos brônquios, e serve, logicamente, de passagem de ar, e também passagem da artéria pela traqueia ali. A traqueia, então, na verdade, é o ducto, é o pedaço dessas vias onde a gente tem um calibre maior, e, logicamente, também um volume maior de oxigênio. Quando há necessidade, por exemplo, como eu vinha falando, do paciente ser entubado e permanecer por longos dias, por mais de 7 dias, a gente já pensa da necessidade de estar fazendo a traqueostomia, acessando essa via aérea através da traqueia, visto que a intubação via oral, ela, a partir de 7 dias, ela pode começar a causar algumas lesões, principalmente na região da garganta, faringe e laringe. Por isso, há necessidade de estar fazendo a incisão próximo ao sexto, sétimo anel cartilaginoso da traqueia, que é essa região do manúbrio externo, e fazer esse acesso do ventilador mecânico pela traqueia, diretamente na traqueia, e isso a gente denomina como traqueostomia. Bom, só um minutinho, gente, deixa eu maximizar a tela aqui. Bom, como eu já tinha falado, o comprimento dessa traqueia varia de 10 a 12 centímetros e meio e apresenta um diâmetro mais ou menos aproximado de 2 centímetros e meio. Esse tubo ele vai fazer a continuação da laringe, penetrando no tórax e vai se terminar bifurcando nos dois brônquios principais, onde a gente tem uma região da traqueia que a gente denomina como carina. Ela situa-se medialmente anterior ao esôfago e apenas a sua terminação, no finalzinho, ela tem um desvio leve para a direita. A gente vai ver o porquê disso. O arcabouço da traqueia, a formação interna é constituída aproximadamente por 20 anéis cartilaginosos, que são denominados de cartilagens traqueais. Internamente, a traqueia é forrada por uma mucosa, onde a gente tem algumas glândulas ou o epitélio ciliado também para facilitar a expulsão de algumas partículas, principalmente mucosidades e corpos estranhos. Inferiormente, a traqueia se bifurca, dando origem aos dois brônquios principais, direito e esquerdo. Então, nada mais é do que um tubo, que está vindo da região do pescoço, penetrando no tórax, e aí na região mediastina, ela vai se bifurcar em dois ramos principais, que a gente denomina de brônquios principais, esses os quais vão estar penetrando nos pulmões. Essa região da bifurcação da traqueia, como eu falei anteriormente, recebe o nome de carina, que é onde eu tenho a separação para esses dois brônquios principais. Na imagem dá para a gente ver perfeitamente aqui, as cartilagens lá em cima, cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide,
Depois eu tenho a sequência de anéis cartilaginosos, com ligamentos, anulares, a bainha de tecido conjuntivo. E aqui eu tenho um corte mostrando também a parte interna, né? A mucosa da parede traqueal, onde eu tenho algumas fibras elásticas também. Já abaixo eu tenho aqui, ó, né, uma divisão da traqueia nos dois brônquios principais, direito e esquerdo. Vejam vocês que, logicamente, nessa linha pontilhada, onde eu estou com o mouse aqui, eu já tenho, né, esse brônquio principal já penetrando nos pulmões. A gente acompanha a linha aqui na imagem, e aqui eu tenho, né, uma região extrapulmonar, né, uma região dos brônquios principais, região da carina, que é a bifurcação, e a partir da linha pontilhada eu tenho, né, uma porção desses brônquios principais já se ramificando nos brônquios menores, bronquíolos e alvéolos, mas a partir da linha pontilhada nós vamos ter aí, então, uma questão já intrapulmonar, né? E esses ductos já estão praticamente dentro dos pulmões. Aqui na imagem, né, no lado direito, a gente vê, né, a divisão em o brônquio superior, lobo médio, lobo inferior. Já do lado esquerdo, eu só tenho, né, a parte superior e inferior. Isso porque o pulmão ele tem uma divisão anatômica do lado direito apresentando 3 lóbulos e do lado esquerdo somente 2 lóbulos. Na imagem seguinte, a gente vê aqui em vermelho a denominação do brônquio principal, né, o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. E isso é uma região que ainda está fora dos pulmões. Abaixo eu tenho o bronquíolo lobar direito, né, superior, médio e inferior, aqui, ó, o brônquio, na verdade, desculpa, mas já numa região intrapulmonar. E lembrar que do lado esquerdo eu só vou ter o brônquio lombar esquerdo superior e inferior, visto que anatomicamente o pulmão do lado esquerdo ele é dividido somente em 2 partes. Esses brônquios principais eles fazem a ligação da traqueia com os pulmões e são considerados um direito e outro esquerdo. A traqueia e os brônquios extrapulmonares são constituídos de anéis incompletos de cartilagem hialina, tecido fibroso, fibras musculares, mucosas e glândulas. Já o brônquio principal direito é mais vertical, né, mais curto e mais largo do que o esquerdo, são características anatômicas. Como também a traqueia e os brônquios principais contêm anéis de cartilagem incompletos. Os brônquios principais entram nos pulmões na região chamada de hilo pulmonar e ao atingir os pulmões, os brônquios principais subdividem-se nos brônquios lobares, no qual eu denominei agora há pouco. A gente voltando aqui consegue visualizar facilmente na figura. Esses brônquios, né, que já estão dentro dos pulmões, brônquios lobares, eles também se subdividem em brônquios segmentares e cada um destes distribuindo-se ao segmento pulmonar adequado. Os brônquios dividem-se respectivamente em tubos de cada vez menores, denominados bronquíolos. Então eu tenho uma rede tubular que vai se ramificando e vai se tornando cada vez mais fina, né? As paredes dos bronquíolos contêm também musculatura lisa, mas não tem cartilagem mais. São características histológicas, morfológicas. Bom, esses bronquíolos eles continuam a se ramificar e vão dar origem a minúsculos túbulos, denominados de ductos alveolares.
né, são uma continuação desses tubos, mas de calibre bem menor, né? E essas estruturas microscópicas já formam, né, esses ductos, eles formam, né, como se fosse uma uva, cachos de uva, que a gente denomina como alvéolos. É nessa região dos alvéolos que vai ocorrer a hematose, a troca gasosa. Esses alvéolos são então minúsculos sacos de ar que constituem o final das vias respiratórias, né? São ricos em capilares sanguíneos, né? Visto que, como eu falei anteriormente, é o local que ocorre a troca gasosa, então eu tenho também uma vascularização muito grande nessa região. Na figura, dá para a gente ver perfeitamente a função, né, desses alvéolos, que é a troca de oxigênio e dióxido de carbono, através da membrana capilar alvéolo pulmonar. Vejam vocês que eu tenho, né, aqui denominando nos parênteses os brônquios, os bronquíolos e o ácido, que é a unidade funcional do alvéolo. Vejam como vai diminuindo o calibre. Na figura ao lado dá para a gente ver também, né, essas ramificações, desde os brônquios principais, passando pelos bronquíolos, os brônquios lobares, bronquíolos e os alvéolos, que são esses cachinhos, né? E essa palavra ácido denomina a unidade funcional do alvéolo. Na figura seguinte, nós temos aqui, né, uma exemplificação da hematose, da troca de gases que ocorre nessa região. Então eu tenho sangue, né, chegando, vejam vocês que é uma região muito vascularizada, de microcapilares, e eu tenho sangue chegando através da artéria bronquial, vindo do coração, irrigando, né, essa região, e nessa região dos alvéolos, dos ácidos, né, tem uma região rica em capilares, eu também tenho um sangue venoso chegando. Então é nessa região que vai ocorrer a troca gasosa. Tem algumas características na figura aqui que não vem ao caso a gente estar comentando. Aqui nesse quadrinho, essa divisão é interessante, mostrar que eu tenho o brônquio lobar, né, no pulmão esquerdo, tenho só o brônquio lobar superior e inferior, visto que nessa unidade esquerda dos pulmões eu tenho somente essas duas divisões, dois lóbulos, né? A divisão superior eu tenho o brônquio segmentar, né, denominado como ápice posterior e anterior, e a divisão inferior, a língula, separando o brônquio segmentar em superior e inferior. Já a parte inferior do pulmão esquerdo, do brônquio lombar, eu tenho algumas regiões denominadas como superior, basal anteromedial, basal lateral e basal posterior. Já o pulmão direito, eu tenho uma divisão em três lóbulos. Então eu tenho o brônquio lobar superior, brônquio lobar médio e brônquio lobar inferior. A gente denomina também como brônquio segmentar, né? Que na verdade é uma continuação desse brônquio lobar. E no superior eu tenho apical, posterior e anterior, no médio, lateral e medial, e no inferior, superior, basal medial, basal anterior, basal lateral e basal posterior. Não precisam preocupar com isso. Isso não tem tanta importância no conteúdo de vocês. Quero que vocês guardem que no pulmão esquerdo somente tem duas divisões, nos brônquios lobares, superior e inferior, e no pulmão direito eu tenho três divisões, né, anatômicas, dividindo em brônquio lobar superior, médio e inferior. Na figura seguinte eu tenho uma visão completa dos pulmões, com bastante informação aí, né, para a gente estudar, e características anatômicas e divisões anatômicas mesmo. É só a gente guardar que essa pontinha de cima é o ápice e aqui a base, que eu gostaria que vocês guardassem, né? Que é onde a gente vai visualizar mais o raio-x e outros exames. Uma outra figura, tá? Bem exemplificada,
E, na sequência, aqui a figura de bronze